E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, eu tô aqui para trazer 4 dicas para você que está se preparando para o concurso da Polícia Federal. Tá em reta final, daqui 30 dias é a prova e você tem que assistir essas dicas. Não vá para a prova sem essas dicas. Segura aí. E aí galera, beleza? Vou trazer aqui 4 dicas para você que está se preparando nessa reta final para o concurso da Polícia Federal. Você precisa se atentar a essas dicas. Não vá para a prova sem antes assistir o vídeo todo. Curte, comenta, compartilha com seus amigos que também estão estudando e segue a primeira dica. A primeira dica é o seguinte: nós estamos em reta final para o concurso da Polícia Federal, que vai acontecer dia 23 de maio de 2021. Tem rumores de que vai adiar, tudo bem, mas isso não está no nosso controle. O que está no seu controle é o seguinte: estude e faça o seu melhor. A primeira dica é o seguinte: cubra as lacunas. Cubra as lacunas para você chegar na prova preparado. Não vá com lacunas abertas. E o que seriam essas lacunas? As lacunas que eu digo é o seguinte: sabe aquela matéria que você precisa estudar, que você esqueceu? Por exemplo, análise combinatória, né? Você estudou as outras partes e tal, mas tem análise combinatória que você ainda não está bem. Você ainda não está acertando aquela quantidade boa de questões. Então, vá, assista vídeos, releia o PDF nessa questão que você não está acertando. Não tudo, mas apenas a questão que você não está acertando, sabe? Vá atrás de questões comentadas. Vá a vídeos no YouTube, vá atrás de vídeos no YouTube que você vai entender certinho como que a banca cobra, como que a CESP está cobrando. Então, se é análise combinatória o seu problema, fecha essa lacuna. Se é Python o seu problema, fecha a lacuna do Python. Vá e veja vídeos de como que os caras estão resolvendo as questões para você chegar na prova e matar essas questões. Nos simulados que eu tenho acompanhado, sempre está caindo o modelo conceitual na parte de informática. Todos os simulados estão caindo Python, um pouco de R, entende? Na parte de raciocínio lógico, é análise combinatória que está caindo, que você não sabe ainda. Vai e faça, cubra essas pequenas lacunas. Contabilidade, despesas antecipadas, é isso que está faltando? Vá e estude despesas antecipadas para ver como que é o registro dessas despesas, sabe? Não vá para a prova com essas lacunas. E cada concurseiro sabe quais lacunas estão abertas no seu estudo. Você sabe exatamente aquilo que você está procrastinando para poder aprender e ir para a prova. Então não perca esse tipo de questão. Vá, cubra as lacunas e vá para a prova. Isso vai te garantir pelo menos umas 3, 4 questões referente à lacuna que você deixou aberta. Então a dica é: cubra as lacunas. Dica número 2: faça muitas questões de contabilidade e de informática. Contabilidade vão ser cerca de 36 questões. Contabilidade vão ser 24 questões. Informática serão 36 questões. Muito da sua prova vai ser disso. E de português também. 23 questões vão ser de português. Faça questões de português. Faça questões de português até não aguentar mais, para você pegar o estilo da banca, sabe? Informática, faça bastante questão de informática. Exagere, entende? Porque isso vai fazer com que você chegue mais preparado na sua prova. Então, sabe aqueles conceitos que você acha que não vai cair? Estude. Já estudou tudo? Reveja por questões. Sabe aqueles conceitos iniciais da informática? Vai lá e reveja. Rede, MAN, sabe? WAN, LAN, a PAN, toda aquele negócio lá que você sabe. Você que está na reta final, você já viu isso. Então, reveja e faça questões em cima disso. Principalmente relacionado a redes, principalmente relacionado a data mining, né? Que é a mineração de dados. Principalmente relacionado a modelo conceitual. Se você ainda não aprendeu os atributos, a entidade de relacionamento, o diagrama de entidade de relacionamento, por favor, volte e estude aquilo, que aquilo vai cair na sua prova, entende? Então, reveja e faça muitas questões de contabilidade, de informática e principalmente de português. Uma dica que eu te dou é o seguinte: crie um grupo no WhatsApp só seu, faça as questões, né? Através do seu computador lá, faça as questões online. Os comentários geralmente tem aqueles mnemônicos, aqueles macetes que fazem você lembrar da questão. O que você faz? Você tira print daquilo ali,
coloca nesse grupo de WhatsApp que você criou e vai salvando aquilo ali. Por quê? Porque uma vez por semana você revisa tudo aquilo através dos prints. Entende? Você nunca mais vai cair naquela questão se você decorar aquele print. Tem coisa que você precisa decorar realmente. Então, tire print, coloque nesse grupo de WhatsApp e uma vez por semana releia esses prints de variadas questões, de todos os assuntos que você fizer, releia os prints das suas questões, tá bom? Então, dica 1, cubra as lacunas. Dica 2, faça muitas questões de contabilidade, informática e português e tire print e coloque no WhatsApp para você sempre reler aquilo ali. Dica número 3, relacionado à reta final da Polícia Federal, é o seguinte: 10 questões são de estatística e 10 questões são de raciocínio lógico. Vamos começar pela estatística. Existem lacunas que provavelmente você deve ter relacionada à estatística. Se você não comprou ainda o curso do professor Arthur Lima de estatística, que ele está dando tudo ali, a dica que eu te dou é o seguinte: busque pelo menos aquelas questões conceituais. Aquelas não tem como errar. O conceito de média, moda, média aritmética, aqueles conceitos lá da teoria de frequência relativa à frequência absoluta, sabe? De como identificar uma variável qualitativa, variável quantitativa. Você precisa saber daquilo ali. O que é um gráfico de pizza, o que é um histograma, o que é um gráfico de barra, sabe? Você precisa ir para a prova com pelo menos essa bagagem mínima de estatística. Mesmo que você ainda não entenda sobre inferência estatística, a básica da estatística você tem que saber. E uma dica que eu te dou: mesmo a inferência estatística, busque ir sobre os conceitos iniciais de inferência estatística. Antes de ir para a tua prova, busque esses conceitos, porque muitas questões, eles vão apenas pedir o seguinte: qual que é o significado do R ao quadrado? Ou qual que é o significado, né, por exemplo, de um desvio padrão, ou do nível de significância, do erro estatístico. São coisas simples que você pode abarcar na sua preparação. Chegar na prova, se eles cobrarem isso, você vai estar com a consciência tranquila, porque pelo menos você estudou isso, sabe? Porque dá tempo ainda de você aprender estatística inferencial, dá tempo ainda de você pegar os conceitos ali de probabilidade, também dá tempo. Então não negligencie essa parte de estatística. Então a dica número 3 é: garanta alguns pontinhos em estatística. Vai deixar 5 em branco? Tudo bem, mas garante pelo menos 5 para você fazer um pontinho aí, para não deixar 10 questões em branco, que é muita coisa. Raciocínio lógico é a dica número 4. Dica número 4 é: você que está indo para sua prova e ainda não decorou, eu tô falando decorou, aquela coisa lá da raciocínio lógico de proposições, se você ainda não decorou como que funciona a sequência lá do se então, do e, do ou, do disjunção exclusiva, do ser somente ser. Se você ainda não decorou isso, volte tudo e vá decorar isso. Principalmente o se então. O que é o se então? É a condicional. Se fulano fez isso, então acontece isso. Só é falso se tiver o Vera Fischer, o verdadeiro aqui e o falso aqui, sabe? Então, se você for para a prova sem isso, vá e anote esse macete. A primeira coisa que você tem que chegar na tua prova e escrever ali, quando o cara te der o cartão resposta, é o seguinte: mané, mantém o primeiro e nega o segundo, que é a negação da condicional. E a equivalência da condicional: Neymar, nega o primeiro ou mantém o segundo. Primeira coisa, você vira ali e já escreve para você descarregar aquilo ali, porque quando cair na prova você vai acertar a questão. Outra coisa, se você chegar na sua prova e não souber aquelas questões de raciocínio lógico mesmo, que é: fulano tem 3 pessoas, Mariana, Juliana e Fernanda. Uma é policial federal, outra é PRF e outra é polícia militar. Uma mora no estado do Acre, outra no Mato Grosso, outra em Rondônia. Aí ele vai começar a fazer questões com base nessa estatística, nessa relação. Monte a tabela e coloque sim, não, sim, não. Você tem que ir para a prova sabendo disso, porque isso vai cair. E além da Polícia Federal, isso cai na Receita Federal também, essas questões. E não é difícil. Se você conseguir preencher o quadro, a própria tabela que você fez, você acerta todas as questões. E no mínimo umas 3 vão cobrar isso aí. Nos simulados que estão rodando por aí, simulado Estratégia Concurso, do AlphaCon, do Projeto Nacional,
todas estão caindo esse tipo de questão e você tem que ir para a prova sabendo. Então a dica 4 é raciocínio lógico, análise combinatória, lógica proposicional, né, das proposições, e essas questões de montar a tabela e dizer o que é certo, o que é errado, quem está no estado tal, quem está no estado não está, entendeu? Essas questões você precisa saber. E análise combinatória principalmente. Se você for para a prova munido disso, você já garante pelo menos uns 5 pontos em raciocínio lógico. Não vá para a prova sem isso. Então, recapitulando, cubra as lacunas, que é aquelas questões que você ainda não viu, R, Python, RAID, sabe? Backup, releia tudo isso, vá para a prova com isso. Dica número 2, faça muitas questões de português, contabilidade e informática. Dica número 3, exercícios de estatística. Pegue os básicos, mesmo que seja na estatística inferencial, pegue os básicos. E dica número 4, não vá sem saber lógica proposicional, das proposições. Decore tabela verdade, saiba como fazer aquela fórmula das linhas da tabela verdade. É 2 elevado a n. Se tem 5 proposições, 2 elevado a 5. Entende? Então, não vá para a sua prova sem saber disso, para você não comer mosca, tá bom? Então, essas foram as dicas de você que está se preparando para a Polícia Federal. Um abraço, tamo junto, se inscreve aí, compartilha e é nóis.